Amados, Pai do Senhor, tudo bem? Que Deus nos dê um dia abençoado, com a presença dEle, com a unção dEle. Que Deus possa te guardar a sua casa, guardar a sua família, guardar os seus negócios. Que Deus possa orientar a sua vida e que você possa cumprir a vontade dEle. Eu quero cumprimentar os ministros da nossa SEADER e agradecer a Deus por esta oportunidade de estar falando nesse devocional. Louvar a Deus pela vida do pastor Fábio Melo, fundador do grupo Ministro da SEADER, toda a equipe do devocional. Quero cumprimentar também a todos os ministros da SEADER, na pessoa do nosso presidente, pastor Paulo Carvalho, atual presidente da SEADER. Vamos então meditar na palavra de Deus. Eu quero ler com você o texto de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, que diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre si. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Então, é um ensino muito pertinente no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, e nós aprendemos a importância singular nessas palavras de Jesus. Aprendemos também que nós somos, como diz Pedro, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós possamos anunciar, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, quando nós aceitamos essa salvação, quando nós aceitamos essa palavra de Deus para a nossa vida, e nós nos tornamos apregoadores desta verdade, nós temos aqui vários ensinamentos, mas eu quero trazer aqui um ensinamento para a gente pensar nesta manhã, haja vista ser um devocional. Ser um devocional, porque precisamos entender como foi o meu chamado, como foi o seu chamado. Então, aprendemos que Deus, Ele é o autor da chamada. Deus, Ele é o autor da chamada. E eu quero nessa meditação falar com você com 5 diferentes maneiras pelas quais Deus fala hoje, chamando aqueles que Ele quer como obreiro da sua seara. 5 diferentes maneiras de Deus nos convencer de que fomos chamados para a sua seara, para trabalhar na sua obra. A primeira maneira é pela sua própria palavra, lida ou ouvida. Glória ao nome do Senhor. Nós estamos vivendo dias em que todo mundo é pastor, né? Parece que tem até mais pastor do que membro. E o verdadeiro obreiro chamado de Deus para ser cooperador, como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, segundo a graça de Deus. Então, a primeira maneira do chamamento é pela palavra de Deus, pela sua própria palavra, lida ou ouvida. Vemos chamados de Jeremias, né? O que tu está vendo? Estou vendo uma amendoeira, então eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir na sua vida. Jeremias ali tem a tipologia da amendoeira, é a palavra despertadora, é aquele momento que você é despertado
e Deus convence você pela sua palavra que você será um apregoador da sua palavra, que você terá a responsabilidade de pregar a palavra, de ensinar a palavra, que você terá a responsabilidade de nortear pessoas através da palavra de Deus. De Deus somos cooperadores. A segunda maneira de Deus nos chamar é através de circunstâncias como tribulações e provações. Aqui é interessante porque existe obreiro que é obreiro, mas que não queriam ser obreiros. Existem pastores, enquanto tem gente aí querendo ser pastor a tudo quanto é custo, mas tem obreiros, e você que está me ouvindo pode ter sido assim a sua chamada, talvez você foi convencido pela palavra que você deveria ser ministro do Evangelho. Glória ao nome do Senhor. Mas talvez a sua chamada veio através de circunstâncias providenciais de Deus, tais como tribulação, tais como perseguição. Você foi perseguido e continuou sendo perseguido, você teve algumas tribulações e você entendeu que tinha que se render a Deus, se render a Cristo, se render ao ministério. Pastor Luiz César Mariano, que tipo de tribulação? Às vezes você é um profissional, foi um profissional, é um profissional de alto gabarito e a porta simplesmente se fecha. Se fecha, a porta fica fechada. E você não consegue de maneira nenhuma conseguir um outro emprego. Às vezes o chamamento vem por conta de uma enfermidade. A enfermidade vem, às vezes nem é sobre você, é sobre alguém da sua família. Sobre alguém da sua família. Uma pessoa querida, uma pessoa amada. E você é convencido de que você precisa obedecer a Deus, que você precisa se render a Deus, que você precisa se render ao chamado de Deus para a sua vida. De Deus somos cooperadores. A primeira maneira, você pode ser convencido pela palavra de Deus. A segunda maneira, você pode ser convencido por tribulações ou perseguições. A terceira maneira seria a convicção do nosso bom senso. A convicção do nosso bom senso. Pastor Luiz César Mariano, o texto vai dizer que de Deus somos cooperadores. De Deus somos cooperadores. Então, às vezes o bom senso, a gente tem o bom senso, o equilíbrio de entender que temos a chamada de Deus para exercer o ministério cristão, para exercer a chamada divina, que é ser um pastor, que é ser um evangelista, que é ser um obreiro na tua seara, o bom senso. De Deus somos cooperadores. A quarta maneira que Deus pode nos chamar é por a impressão, as impressões íntimas e bem definidas do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que nós precisamos estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Nós precisamos estar envolvidos com o Espírito Santo. E nesse envolvimento com o Espírito Santo, nós somos convencidos de que Deus nos quer no ministério da palavra, de que Deus nos quer envolvido com a sua obra, seja no ministério da palavra pregada, seja no ministério da palavra ensinada, ou seja no ministério do serviço, em qualquer área da atividade eclesiástica. Nós entendemos que temos esse chamado para sermos obreiros na obra do Senhor, na seara do Senhor, seja em qualquer nível do ministério eclesiástico. Você entende que Deus te chamou, ou seja, a impressão íntima e bem definida do Espírito Santo que Deus quer que nós trabalhemos na sua obra. De Deus somos cooperadores. Glória ao nome do Senhor. A quinta impressão última que eu quero deixar com você nesse devocional é:
por intermédio da operação de determinados dons do Espírito Santo, como sejam a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e a profecia. Há pessoas que recebem de Deus o dom para pregar, o dom para ensinar. E há pessoas que recebem o dom da profecia. Aí você entende que Deus te deu dons para que você utilize esse dom no reino. Utilize esse dom na obra. Utilize esse dom para promover o reino de Deus. E o ensinamento que eu tiro para nós, que eu tiro para você nesta manhã, é que você entenda que Deus, Ele é o autor da chamada. Espera passar o trem. Deus, Ele é o autor da chamada. O dono da obra é Deus. O dono da igreja é Deus. E você e eu, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então nós não podemos e nem precisamos. Se você tem a chamada, completa o versículo aqui, o texto de 1 Coríntios capítulo 3. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia! Eu quero terminar esse devocional nesta manhã dizendo para você que você não é nada. Deus é tudo. Vou usar a Bíblia, está escrito na Bíblia. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha o versículo 8, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Que você possa reconhecer, talvez o seu chamamento foi através da palavra lida ou ouvida. Talvez o seu chamamento foi por circunstâncias, tais quais tribulações ou perseguições. Talvez o seu chamamento foi pela convicção do nosso bom senso, do seu bom senso. Talvez o seu chamamento foi pela impressão íntima do Espírito Santo. E talvez o seu chamamento se deu pelo dom que Deus te deu. E você precisa exercer. Você só precisa entender que você é cooperador. De Deus somos cooperadores. Que Deus possa te abençoar. O hino que eu deixo aqui é o hino 515 da Harpa Cristã. Deus te abençoe. Sou o pastor Luiz César Mariano. Glória ao nome do Senhor. Ame a Deus, ame sua família e ame a igreja. De Deus somos cooperadores.